Romanos, capítulo 13, de 11 ao 14. Segunda leitura que a igreja está meditando no mundo inteiro hoje. Sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, e essa é a palavra forte do roteiro nesse momento: revesti-vos do Senhor Jesus. Repita, por favor. Revesti-vos do... Olha para quem está à direita e fala: revesti-vos. Para quem está atrás de você: revesti-vos. E não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é impressionante a beleza e a delicadeza da palavra de Deus. Comentava agora por telefone com o Padre Jonas, que está rezando conosco. Um beijo, Padre. O senhor sabe que o senhor mora no nosso coração. Comentava com ele como a liturgia de hoje vem ao encontro do tema desse dia de oração: roteiros bíblicos de cura interior. Nós terminávamos a primeira pregação com um grande convite: subir a montanha. Subamos a montanha do Senhor. E ali nós dizíamos que alguém estava pronto para nos dar as mãos, para segurar firme na nossa mão. Toda a oração final da pregação foi isso: Jesus segurando a nossa mão, e por isso nós nos seguramos um na mão do outro, para que a gente suba junto a essa montanha. Muito bem. Agora, o segundo passo importante do dia de hoje, uma segunda dimensão do roteiro. Você deu a mão para Jesus, Ele quer ensinar você como se conduzir nesse roteiro. É preciso fazer algumas coisas que nós já vamos chegar no texto. No livro eu abordo um segundo aspecto da palavra roteiro. Na primeira parte da manhã, eu falava de roteiro como um mapa, como uma trilha, como uma rota que a gente recebe e agora a gente precisa fazer. Mas em português há um segundo grande sentido da palavra roteiro. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pregação, todas as minhas pregações que eu faço aqui na Canção Nova ou em qualquer lugar, eu escrevo toda ela no computador. Eu tenho 10, 12, 15 páginas cada pregação. Mas é óbvio que eu não vou conseguir ler aqui para vocês, e ficaria ótimo eu lendo aqui na frente. Se eu não sei para falar para vocês, como é que vocês vão conseguir gravar para viver? Muito mais difícil, não é? Então, por que eu faço? Depois eu vou relendo o texto que eu escrevi, risco, rabisco, faço algumas anotações do lado. E por fim eu faço um resumo das minhas folhazinhas pequenas. Ali eu tenho um roteiro. Muitas vezes o roteiro é uma música, é um versículo bíblico, são palavras-chave. A mesma coisa se você for fazer uma peça teatral. Você vai receber antes o roteiro. O roteiro primeiro é apresentado ao produtor da peça. O produtor é quem banca a peça. Depois existe quem escreveu o roteiro, quem fez o roteiro, o redator, o que escreveu, o autor. E o terceiro elemento importante numa peça teatral, o diretor,
que é alguém que vai dizer para você: agora você entra, agora você faz isso, agora você senta, agora você levanta. Quando você recebe o roteiro indicando qual é o papel que você vai fazer, começa um trabalho que se chama, em linguagem teatral, laboratório. Não é isso, Terezinha? Você vai fazer um laboratório. Esse laboratório é difícil. Por exemplo, há um ator que recentemente fez um filme. Eu não assisti o filme, não sei se presta ou se não presta, mas eu fiquei fã desse ator, que eu também não sei nem quem ele é, mas fiquei fã dele. Eu queria ter a coragem que ele teve. Esse ator recebeu o roteiro do filme Cazuza. Ele tinha que fazer o papel de Cazuza, e para fazer o papel de Cazuza, ele precisou emagrecer quase 20 quilos. E esse rapaz, por amor à arte, emagreceu 20 quilos. A católico que chega na época da quaresma e do advento não emagrece meio quilo. Sabe por quê? Porque não faz jejum. Eu fico impressionado que um ator, para poder fazer um papel nesse mundo, ele é capaz de se submeter. Olha, um outro ator fenomenal, esse é um fenômeno, Tom Hanks. O cara que fez Filadélfia, esse cara emagreceu 35 quilos para fazer Filadélfia. O filme é onde retrata a história de um rapaz que tinha HIV. Você olhava para ele e via, aquele ator parecia que estava semi-morto. Que capacidade ele tem, que capacidade de se esquecer, de matar-se, de matar o procedimento carnal para desempenhar um papel. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando o diretor escolhe determinado ator, ele sabe que o ator está disposto a fazer, seja o que for, deixar o cabelo crescer, cortar a barba, soltar a barba. Tem gente que tem um cabelo enorme. Eu me lembro de uma cena que ficou famosa na televisão, também não vi a cena, mas li muito sobre ela, de uma atriz muito bonita, que numa novela fazia o papel de uma pessoa com uma doença e que tinha que raspar o cabelo. Diz que a cena mais bonita foi ela deixando raspar o cabelo, por amor à arte. Atores e atrizes que são capazes de fazer sacrifícios enormes para desempenhar o papel de ator principal numa novela ou num filme. Pois eu queria dizer a você que o roteiro bíblico é uma produção de Deus Pai. Ele é o produtor. O roteiro é do Filho. Eu sou o caminho. Por isso que eu falei aqui enquanto eles cantavam, porque aquele versículo que levou Salete a fazer essa música, João 14,6, ali você tem um roteiro completo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o roteiro. Eu sou a verdade, é o roteiro, o conteúdo do roteiro. E quem seguir esse roteiro vai encontrar a vida. Por isso essa música diz: eu sou o roteiro. O nome dessa música podia ser o roteiro de Deus, um roteiro bíblico que é Jesus. Então, o produtor dessa peça teatral, que é o teatro da vida, que não é uma encenação, mas que você precisa ser um grande ator, é o Pai. O roteiro é Jesus. Quem é o diretor da peça? O Espírito Santo, que vai soprando no seu ouvido e dizendo: faz isso, não faz aquilo. Além disso, o diretor, ele vai lá e representa para você fazer. Ele diz: não é assim não. Você entra desfilando, faz de conta que você está fazendo um desfile de música. Você está andando assim, parece uma pessoa que está assada. Não é assim não. Então o Espírito Santo é aquele que te orienta. Eu queria fazer um convite muito especial a você. Na encenação que Deus preparou para a sua vida, só tem um lugar que cabe para você: o protagonista. O que é protagonista? É o ator principal. E vou dizer uma coisa a você, preste bem atenção. Eu escrevi isso no livro e falo aqui agora. Quando você larga o papel principal do roteiro que Deus preparou para você, quem assume esse roteiro? É triste, mas é verdade. Quando você não assume seu ator principal da sua vida no roteiro que Deus preparou para você,
quem toma o seu lugar é o encardido. E depois que ele senta na sua cadeira, meu irmão, ele não quer sair. E ele vai aniquilar você, ele vai acabar com você, porque ele quer ocupar o seu lugar. E sabe por que ele quer ocupar o seu lugar? Porque ele sabe que Deus ama você, ele sabe que você é único no universo, e ele quer ocupar o lugar seu e o meu, porque achando que ocupando o nosso lugar, ele vai receber o amor que Deus tem por nós. Mas Deus não leva o seu amor, o amor dele por mim, por você, para mais ninguém, porque o amor que Deus tem por você e por mim é único, é exclusivo. Deus ama cada pessoa de um jeito absolutamente único, e por isso que Deus continua amando-me e amando você, mesmo quando a gente está lá, vivendo o segundo, terceiro, quarto papel, deixando o demônio tomar conta da nossa vida, e por isso a gente está estraçalhado, vivendo nessa noite que fala São Paulo. Pois hoje, além do roteiro, do caminho, nós recebemos agora por escrito o papel que a gente vai desempenhar. E para desempenhar esse papel, vocês vejam a delicadeza do produtor e do diretor. Inclusive preparou para nós o figurino, a roupa que nós vamos ter que vestir. Aliás, isso faz muito o papel que Deus age. Quando o ser humano estava saindo do paraíso, vestido aquela roupa horrorosa, aquela tanguinha feita com folha de figueira, Deus, depois de ter rido uma meia hora, mandou o anjo parar o Adão e Eva na porta, foi lá e teve que sacrificar um animal e fez um casaco de pele. Vocês vejam a delicadeza de Deus. Esses artistas famosos aí que usam casaco de pele, quem fez o primeiro foi Deus. O primeiro estilista da história foi Deus. Pois agora nós estamos recebendo também a roupa. Acontece que a roupa já veio pronta, e alguns de nós estão meio fora do manequim. Alguns aí estão encolhendo a barriga para vestir a calça. Tem que deitar na cama para ver se veste, porque em pé não consegue mais. Murcha e veste aquilo, está explodindo. As veias estão soltando a costura. Está descosturando tudo. A roupa está apertada, não está? Porque você andou se empanturrando do pecado. Então São Paulo diz que para você caber no figurino que Deus preparou, você precisa despir-se das obras das trevas. Está aí o roteiro completo. O que fazer para caber na roupa que Deus preparou para mim e para você? Segunda leitura de hoje. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas. Cada um aí sabe muito bem aonde o sapato aperta. E não adianta você achar que essa roupa aqui é de lycra, que estica até não poder mais. Que essa roupa aqui não é de lycra, não. Essa roupa aqui é feita de sangue, é feita de amor, é feita de graça. Evistamo-nos das obras, das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. O que eu preciso tirar para caber nessa roupa que Deus preparou para mim? Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem dissoluções, nada de contenda, nada de ciúme. Ih, meu Deus! Observe que não está sendo um roteiro fácil. Eu já avisei antes que não seria. Para alguns de nós aqui, alguns precisam perder aí uns 4, 5 quilos. Alguns assim de longe, com a parte de cima do óculos que é para enxergar longe, precisa emagrecer uns 40. Eu não olhei para você. É duro, né? A gente queria tanto um remédio mágico. Ai, como seria bom aquilo que fala na televisão, e tem anta que acredita. Se você tomar esse remédio, você emagrece. Eu queria dar um regime para você, um regime alimentar que emagrece muito.
É aqueles bolinhos de chocolate, como é que chama aquilo? Cheio de brigadeiro. Brigadeiro emagrece. Sabia? Mas você só vai poder comer brigadeiro, mais nada. Vai ser 6 brigadeiros no dia. 2 de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. Emagrece. Não emagrece? É só diminuir a quantidade. Qualquer coisa emagrece. Então a gente queria achar um regime fácil. Você acha que esse ator, para fazer o papel que o Tom Hanks fez no Filadélfia, para emagrecer 35 quilos, foi fácil? Não. Precisa renunciar. Hoje nós começamos o advento. Eu vou falar sobre isso na missa hoje à tarde. Porque nessa aventura, meu irmão, você tem que estar preparado. Quando a pessoa vai subir uma montanha, ela precisa de roupas especiais. Você não foi convidado para subir a montanha? Não topou subir? Não quis subir de mãos dadas com Jesus? Agora chegou a hora dele dizer para você o que você tem que levar para subir a montanha. O que você vai botar na sua mochila. Não adianta você querer levar o rádio para escutar a música lá em cima, que o rádio pesa 1 quilo. Depois que você andar aí uns 500, 600 metros para cima, esse 1 quilo está pesando 15. Não vai dar de levar rádio. Não vai dar de levar todos aqueles cremes que você tem em cima da pia, que a gente já não enxerga mais a pia. Você vai ter que levar, quem sabe, um creme dental e uma escova. Não vai dar de levar todas as roupas que você tem para desfilar, porque lá não vai ter desfile. Você vai ter que levar uma roupa que seja apropriada tanto para um frio, mas também não pode levar uma roupa muito pesada. Então você vai ter que escolher. Agora você vai escolher por conta própria? Não, nós temos o roteirista e temos o diretor que está dizendo o que é para levar. Você precisa colocar um sapato especial, um sapato para andar na montanha. Você não vai com aquele sapato que a sola é lisa, que a hora que você começar a subir cai. Você vai ter que levar aquela proteção do joelho, aquele negócio de pôr na mão, aquele ganchinho para segurar lá, para ser alpinista. O Senhor Jesus está dizendo que primeiro você precisa despir-se de uma porção de bobagem. E está aí uma lista. Cada um olha aonde se encaixa nessa lista. Nada de orgias. Como é que está a minha vida sexual? Como é que eu estou me comportando de noite? Porque ele está dizendo aí. O grande problema não é aquilo que você faz aqui na Canção Nova, num dia de oração feito hoje. O grande problema é aquilo que você faz no escuro, aonde acha que ninguém está vendo. Acha. A primeira coisa que você precisa decidir é que não vai mais viver no escuro. Porque quando a gente está com a roupa meia suja, a gente não quer chegar perto da luz, porque a luz mostra. Não tive que trocar de camisa, que aquela lá chegar perto está fedendo tanto que eu suei aqui. Não tem outro jeito. Se eu ficasse numa penumbra, podia ficar com a mesma roupa, não aparece sujeira. Muitas vezes a gente quer viver nas trevas para isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto de assistir esse negócio de Canção Nova, não. Eu não gosto de escutar esse padre falar, eu tenho uma raiva daquele padre que parece que ele está falando sempre para mim, eu não gosto de escutar isso aí, não. Eu gosto de ir naquela igreja onde a gente louva o Senhor, canta aleluia, planta bananeira no Espírito, passa a mão na cabeça da gente e a gente vai embora em paz. Em paz para onde? Para a escuridão de novo? Jesus está dizendo, você quer subir essa montanha? O roteiro não é fácil. Saia do escuro. Nada de orgias, nada de bebedeira. Bebedeira aqui não é só aquela pessoa que pudim de cachaça, não. Porque graças a Deus muitos de nós não somos alcoólatras, embora o Brasil tenha uma das mais altas populações alcoólicas do mundo. É um absurdo. O Ministério da Saúde tem uma pesquisa recente, inclusive com jovens. Mais de 50% dos jovens afirma que já beberam. Mais de 50%. Isso é um absurdo. Porque a população brasileira de alcoólicos ou de alcoólatras é de 19,6%. O que daria aí hoje 32, 33 milhões de brasileiros. O que já é terrível. Mas quando você olha para a juventude, saber que mais de 50% dos jovens, que todas as festas dos jovens é regada a bebida.
que muita gente aqui já está preparando a ceia de Natal, mas encomendando bebida, e vai ficar bêbado na noite de Natal. Quantos crimes aconteceram na noite de Natal? Porque a bebida. Começou a beber dentro de casa. Ah, o que tem? Não faz mal. Toma um golinho aqui dentro de casa, está em família. Aí toma os primeiros goles dentro de casa e sai de casa já porque é noite de Natal. Todo mundo sai para passear à noite. Sai de casa 11 horas, meia-noite, vai para a rua. E aí a vontade, aquele golinho que eu tomei lá em casa, eu tenho vontade de tomar mais um golinho. Aí lá no bar eu vou tomar mais um golinho. Aí eu encontro meu amigo e tomo mais um golinho. E de golinho em golinho, aonde vai parar? Basta você olhar nos hospitais, nas delegacias, nos jornais, o número de pessoas que morrem na noite de Natal, na noite de Ano Novo, porque bebeu. Mas não é só dessa embriaguez que a palavra está falando, é tudo aquilo que nos embriaga. Quantas pessoas aqui são embriagadas, viciadas em novela de televisão, por exemplo? Quantas pessoas aqui estão embriagadas de si mesmas? Meus irmãos, é o vício mais, eu vou falar sobre isso na missa hoje à tarde. É o vício mais difícil que tem da gente perder. É quando a gente tem o vício de olhar demais para si mesmo. Os traumas que nós carregamos porque vivemos embriagados nas ideias erradas a respeito do nosso passado e inclusive a respeito do nosso futuro. Saia da embriaguez, saia da orgia, saia do ciúme, nada de contendas, nada de briga, nada de divisões. Então o que eu preciso mudar na minha vida? Porque padre, eu estou rezando faz tanto tempo, e por que será que Deus não escuta a minha oração? Não é que Deus não escuta a sua oração, é que você já sabe o roteiro. Você já recebeu, e alguns aqui recebeu esse roteiro escrito, datilografado, impresso com letras garrafais. Alguns aqui não tem desculpa. Eu, por exemplo, se eu me perder, azar o meu, porque eu não tenho desculpa. Deus já mostrou o roteiro para a minha vida com letras garrafais. Não precisa nem eu saber, vocês sabem o roteiro de Deus para a minha vida. Agora, para cumprir esse roteiro, você acha que é fácil? Meu irmão, olha, muitas e muitas vezes, por que eu me confesso todo mês? Porque na subida dessa montanha, muitas e muitas vezes eu escorrego e caio uma porção de vezes, muito mais vezes do que eu queria. E o triste é que quando você está subindo e está levando pessoas atrás de você, na hora que você cai, você derruba um monte de gente, você machuca, e às vezes você está tão preocupado com você que você não para nem para pedir perdão, nem para pedir desculpa àquela pessoa que você derrubou. Não é fácil, é um processo contínuo e constante. É preciso despir-se de tudo aquilo que não pertence a Deus em nossa vida. Repito, não é coisa que você não sabe. Você sabe o roteiro de Deus para você. Você recebeu esse papel. Você sabe qual é o projeto de Deus para você. Basta olhar os dons que você tem. Muitos aqui têm dons para música, outros têm dons para culinária, outros têm dons de pregação, outros têm dons de cantar, outros têm dons de pintar, outros têm dons de administrar bem a sua empresa, o seu escritório. Cada um aqui recebeu dons maravilhosos. Cada um aqui recebeu um roteiro perfeitinho. Quando é que você vai ser feliz? Você vai ser feliz quando chegar na hora de fechar a cortina, e vai chegar essa hora, a cortina da sua vida, a cortina da sua história. Talvez que quando fechar o caixão aqui no mundo, descortina-se o novo horizonte, a montanha eterna de Deus, aonde Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. É aí que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Mas meu irmão, minha irmã, só existe um lugar para quem não seguiu os seus roteiros. Só existe um lugar para os derrotados: a desgraça eterna do inferno. E a igreja tem coragem de afirmar isso, porque muita gente é contra a igreja católica. Porque a igreja católica tem coragem de afirmar que a vida é única. Por que hoje está expandindo-se as falsas doutrinas a respeito da reencarnação? E tanta gente indo atrás, porque não, padre, a reencarnação é muito mais lógica. O Deus da reencarnação é um Deus muito melhor. Porque como é que Deus vai condenar uma pessoa eternamente no inferno? Não, de fato, Deus não condena ninguém, é você que se condena.
Deus deu a liberdade para você, Deus deu para mim a liberdade. E mesmo quando nós sabemos o trajeto a seguir, nós sabemos o roteiro, nós sabemos o que fazer para chegar lá, nós sabemos o esforço que precisamos fazer para caber nessa roupa. E essa roupa nossa tem nome. São Paulo é espetacular. Esse versículo 14 me arrepia, porque é impressionante Paulo afirmar para mim e para você que só tem uma roupa que a gente vai ter que se vestir nela, se caber dentro dessa roupa. Qual é? Está aí, está escrito: revesti-vos do Senhor Jesus. Meu Deus! Então eu preciso me perguntar, será que eu estou cabendo nesse modelo? E enquanto a gente não couber nesse modelo que tem nome, nessa roupa que tem nome, essa é a veste que o Apocalipse fala e que nós meditamos há poucos dias, nesses últimos tempos que a liturgia vem nos preparando para chegarmos ao tempo do advento que começa hoje. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas. As moças mais novas aí não sabem o que é alvejar a roupa. A senhora que é mais velha sabe. Tinha aquelas roupas sujas que o marido trabalhava no canavial, o marido trabalhava no fumeiro, dobrando fumo, e vai passando aquela roupa que cai do preto, que gruda nas... Ainda mais antigamente, que os tecidos eram bem grossos, aqueles brim grosso, né? Que era para não estragar rápido, comprava um pano bem grosso. A sujeira entra lá dentro. O sujeito trabalha na roça, aquela terra vermelha engordurada entra. Aí a senhora tinha que lavar. Adiantava, naquela época não tinha sabão em pó não, era a mão da senhora que virava pó de tanto esfregar aquela roupa. Sabão era sabão de cinza que a senhora mesmo fazia. Tinha que ir lá na beira do rio, ou lá naquela pranchona, né? A gente quando era pequeno brincava de escorregar na prancha da mãe e lavar roupa, né? E a mãe batia a roupa, e batia, e esfregava naquele negócio que é a costela de vaca lá, esfregava, e batia. E às vezes, muitas vezes a mulher tinha muita força, porque na verdade ela imaginava que o marido estava dentro daquela roupa, por isso ali ela pegava, não é? Para limpar mesmo. E depois de bater um monte de vezes, principalmente se achava uma mancha de batom, né? Assim, né? Nunca usou batom roxo, o marido pareceu que ia batom roxo lá. Aí a mulher lava com raiva, com gosto e com raiva. Mas mesmo assim a roupa não limpava. Aí tinha que deixar para quarar, né? Lá no quarador. O quarador era um gramadinho que tinha lá perto, onde tinha lá o varal. Abria a roupa, punha a roupa quarar. Mas precisava alvejar também. E para alvejar, se fosse uma roupa branca, podia pôr um pouco de que boa. Mas se fosse roupa colorida, tinha que ferver. Quantas vezes eu vi minha mãe, minhas tias lá, fazia aquele fogão com as 2, 3 pedronas assim no quintal, punha um panelão, um tacho desse tamanho, e punha a roupa lá para ferver, para ver se fervendo, esquentando, abria os poros e saía. Olhava aquele cardo grosso. O que a mãe estava fazendo? Está alvejando a roupa. Hoje é fácil, já compra alvejante. Também hoje tem que comprar uns 150 garrafas diferentes para lavar uma camisa. Que uma para lavar em volta do botão, o outro só lava por dentro da casa, o outro só lava a gola, o outro é só atinge no punho, a outra tira a sujeira, a outra refaz as fibras, a outra faz o tecido ficar fofinho que nem uma toalha novinha, felpuda, que também não vale nada para secar, gente, que a pior coisa que tem é toalha nova para secar. Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, ela quer ser bacana, ela tira a toalha lá daquele plástico que ela comprou na Aparecida do Norte, e ela... E ela dá aquela toalha pra gente secar. Aquilo não enxuga nada. Toalha nova não enxuga, gente. É boa, a toalha velha, né? É um horror, né? Pessoa que quer agradar, a gente muda que é de cedo, né? Sai molhado, tudo, aquilo vira e não seca, é uma coisa medonha. Quando você vai comprar a toalha, pelo amor de Deus, ferve ela umas 3 vezes antes, lava ela antes, pra perder aquele lume que ela tem lá, que não seca, que não enxuga a gente.
Então, alvejar significa isso. É fácil alvejar? É não. Tem que ficar ali na beira daquele calor e mexendo. Arruma aquela cuiazona de pau assim, né? Para levantar aquela caixa. Repito, quando tem um pouco de raiva junto ainda, né? Parece que aquele fogo vem na cara da gente, né? Você já notou que a fumaça sempre vai na sua direção? Que coisa medonha. Isso é uma lei da física, não é? Sempre a fumaça vai na direção dos olhos da gente. É igual pernilongo. Pernilongo escolhe no meio de 50 pessoas que é a gente, só morde a gente. Pernilongo só morde quem tem irritação com ele. Eu tenho uma raiva daquele bicho que é por causa disso. Posso estar aqui no rincão com 10 mil pessoas, ele vem em mim, o filho da mãe. Passa aí um sangue bom aí, né? A pessoa nem liga, ele vem em mim para eu ficar coçando. Então, é fácil? Não é fácil. Para você ter a sua veste alvejada no sangue do Cordeiro, olha lá se foi fácil. Olha lá a tábua de lavar roupa que ele passou. Se você não tiver a coragem de lavar a roupa do seu coração naquela tábua de lavar roupa, que o que Jesus fez? Ele pegou a tábua de lavar roupa e fez uma cruz para limpar-nos eterna e definitivamente. Mas meu irmão, se você não quer entrar nesse caldeirão em vida, e o triste é que aqueles que não deixaram a força, o fogo do Espírito, com a própria água do Espírito, lavar e ferver esse coração. Alguns de nós aqui temos o coração mais sujo que aquelas roupas que aqueles homens lá do Biguá usavam para torcer fumo, para virar o fumo, ficar com aquela roupa dura, que parava em pé. Alguns de nós estamos com o coração mais cheio de pedra, cheio de sujeira. Lê essa lista aí de Paulo. Por que o seu coração está pesado desse jeito? A leitura, o evangelho de ontem, a missa de ontem, a pessoa fica pesada. É o peso das preocupações, é o peso da gula, é o peso da embriaguez. O seu coração está pesado com quanta sujeira dessa aí. Quantos de nós que estamos marcados pelas orgias, as badernas, as brigas? Quantos de nós que estamos feridos e machucados pelo ciúme? Por quê? É claro, uma pessoa que tem a roupa suja fica com ciúme de quem tem a roupa limpa. Quantos de nós que estamos marcados pelas brigas em família? Quantas pessoas machucadas, meu Deus. Não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala com a sogra, não fala com o sogro, não fala com o ex-namorado, não fala com a vizinha. Com quantas pessoas você não fala? Porque a sua vida está tão difícil. Quantos aqui vivem fugindo? Morou 5 anos num lugar, 2 anos no outro, 3 anos no outro. Quantos aqui não conseguem parar num emprego e fica sempre xingando os patrões? Ah, porque eu nunca tive um patrão bom. Mas será possível que só você tem patrão ruim? Ou será que você é um funcionário sem vergonha, que só quer saber de ganhar dinheiro e não faz nada também? Porque será que é só o outro lado que está ruim? Meu irmão, minha irmã, hoje o diretor do teatro da sua vida está dizendo para você: você precisa entrar no camarim. E talvez o camarim seja aqui a casa de Maria. Talvez o camarim seja um confessionário aonde você vai ficar pelado, tirar essa roupa suja aqui de dentro, não essa de fora. Isso aqui é fácil de tirar, mas essa que revestiu o seu coração. Você não é ruim desse jeito não, você não é fraco desse jeito não. Olha o papel que Deus pensou em você. São Paulo escreve aos Efésios que Deus pensou em você e em mim antes da fundação do mundo. Pensa bem o que é isso? Antes que existisse o mundo, Deus pensou no Léo, Deus pensou em você. Fala o seu nome para quem está perto de você. Fala. Agora você escutou o nome da pessoa, fala o nome dela e diga: Deus pensou em você, Léo. Deus pensou em você, Flavinho. Deus pensou em você, Débora. Deus pensou em você, Sebastião. Deus pensou em você. Deus pensou em você, Sérgio. Deus pensou em você, Eliane. Deus pensou em você. E pensou o quê? Qual é o projeto que Deus pensou? Qual é o roteiro? Vocês acham que Deus, quando escreveu o seu roteiro, escreveu um roteiro de qualquer jeito? Se Deus escolheu você no meio de quantas possibilidades? A ciência diz que quando seu pai e sua mãe se uniram, Deus tinha pelo menos 150 milhões de possibilidades.
e escolheu você. Você é único no mundo, você é única nesse mundo. Deus preparou um roteiro imenso. O mundo inteiro foi criado, o universo, cada planta, cada flor, cada animal foi criado porque Deus pensou em você. Fala, Deus pensou em mim. A Luzia nos convidava hoje no início da oração da manhã a repetir: Deus me ama, eu sou amado de Deus, mas não como uma teoria. É preciso que isso desça na prática, porque se você não sabe qual é o papel que você foi chamado a desempenhar, você vai passar a vida inteira fazendo o papel de coadjuvante. Você vai passar a vida inteira fazendo papel de contínuo, quem sabe de ponto. Alguns aqui trabalham de ponto. Hoje não existe mais ponto no teatro. Quando eu fazia teatro jovem, tinha ponto. O sujeito ficava escondido num buraco ali no palco, lendo o texto, e quando a gente esquecia a peça, a gente fingia assim que estava pensativo, passava perto dele, ele soprava: fala disso agora. Eu tenho um colega meu que ele estava fazendo a encenação de Cristo, foi espetacular. É uma anta também. Então eu e o padre Joãozinho éramos os diretores. Imagina a peça. E hoje ele é padre, esse coitado. Ele fazia o papel de Jesus. Chega uma hora, a igreja lotada, Semana Santa. Ele olhou para o público, esqueceu o texto. Virou para os apóstolos e falou: sentai-vos aqui, já volto. Correu na sacristia. Ah, coitado. Pois é, você também. Você tem um papel principal. Não aceita mais. Toma a decisão hoje. Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Além de ler esse livro de cabo a rabo, até aprender a fazer aquela oração da Dona Nazaré que está no final do livro, eu queria que você hoje tomasse uma decisão. Hoje eu me decidi assumir o papel principal. Eu não serei mais contra a regra no teatro da minha vida, porque a minha vida não é um teatro. Minha vida foi prescrita, escrita no coração do Pai. São Paulo diz que não foi escrito com tinta, não, foi escrito com o sangue de Jesus Cristo na tábua de lavar roupa da cruz, para que hoje você, cada um de nós, tivéssemos a coragem de assumir o nosso roteiro. O dia de hoje é um dia de decisão. Quando nós fazíamos teatro, nós tínhamos um diretor de teatro, morreu alguns anos atrás, fiquei sabendo, faz pouco tempo. Professor Afrânio Gomes Carvalho, morreu em Macarani, no sul da Bahia. Primeiro, a leitura do texto. Todos nós, os atores, líamos o texto junto a primeira vez. Ninguém sabia qual papel que ia fazer. Isso era a primeira coisa que ele fazia. Segundo, ele dizia: pensa bem, você já leu o roteiro inteirinho. Pensa bem se você está disposto a fazer qualquer personagem, porque quem aqui dentro não estiver disposto a fazer qualquer personagem, pode sair. Olha bem, será que eu estou disposto a fazer aquele papelzinho secundário? Aí todos falavam: nós estamos dispostos. Aí ele escolhia um por um. Você vai fazer esse papel, você vai fazer esse papel, você vai fazer. Eu, por exemplo, na peça Pertinho do Céu, Zé Vanderlei e Mário Lago, um espetáculo. O teatro brasileiro perdeu muito com a morte desses dois homens. Eu queria fazer o papel de Mozart. Quando eu li a peça, eu me vi Mozart. Mozart era o marido da Margarida. Ele tinha uma alma maravilhosa. O diretor virou e falou: você vai fazer o André. Eu, a princípio, fiquei decepcionado. Eu queria fazer o Mozart. Mozart era violinista. Eu ficava imaginando eu tocando violino. Me pôs para fazer o André. O André era um safado, vergonha, ordinário. É duro a gente ter que fazer o papel da gente, né? Mas o professor Afrânio era duro. Ele era firme. Uma vez também o padre Joãozinho me pôs para fazer o papel de Pilatos. Nunca me senti tão ofendido.
Mas gente, aquela noite eu passei na capela rezando e pensando, de quinta para sexta-feira, eu dormi na capelinha, peguei no sono e acordei cedo lá. Eu passei pensando, por que eu fui escolhido para fazer Pilatos? Foi tão bom descobrir o número de vezes que eu tinha estragado com o Nosso Senhor. Eu me lembro em Itajubá uma vez, a comunidade jovem fez uma encenação que entrou para a história de Itajubá, da Paixão de Cristo, no Colégio das Irmãs. E o Tarcísio, um amigo meu que hoje acho que ainda mora na Imbel, Tarcísio fez o papel de Judas. E ele dizia para nós, isso faz uns 30 e tantos anos atrás, que nunca ele tinha parado para pensar. Eu não sei nem se ele lembra que ele falou isso, agora ele vai lembrar. Que ele nunca tinha parado para pensar por que ele foi escolhido para fazer o papel de Judas. E quantas vezes ele tinha sido Judas. Tanto que no meio da peça, depois que ele vende Jesus, ele vira para o público e diz, eu vendi por 30 dinheiros. E você? E você? Quanto está vendendo? Quando nós recebemos um papel desse, nós precisamos nos perguntar, por que eu fui escolhido para fazer esse papel? Então por que será que você foi escolhido para desempenhar esse papel, que honestamente falando, alguns de vocês estão desempenhando muito mal? Alguns de vocês estão entrando nesse teatro da vida mudo, saindo calado, porque está com o coração sujo dessas sujeiras da noite, da orgia, da bebedeira, do ciúme, da inveja, da gritaria, das brigas. E o que você está tentando fazer? Você está tentando derrubar aquela fulana e aquela cicrana, porque eles foram escolhidos para fazer o papel principal, e você agora está criando um ambiente terrível no meio dos atores da sua família, da sua comunidade, do seu trabalho, para tentar jogar pedra naquele e naquela que foi escolhido de ator principal, dizendo que eles não merecem estar lá. Então faça por merecer. Você já sabe o seu roteiro. Chegou a hora da virada. Chegou a hora de vou usar a palavra que o Padre Jonas falou hoje ao meu ouvido no telefone. Você está na hora de assumir um novo paradigma. Paradigma significa um novo jeito de ver minha vida. Se você não voltar para sua casa hoje, querido e querida, com uma cabeça mudada, você não subiu a montanha. Mas não é só com a cabeça mudada não, e é por isso que na parte da tarde nós teremos a pregação dentro da Santa Missa, e depois da pregação, cada um vai poder receber o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem para nós uma ordem na segunda parte desse roteiro, e essa ordem não sou eu que escolhi não fui o Padre Léo que escolheu, eu não escolhi as passagens do meu livro para pregar aqui hoje, foi a igreja que escolheu. Essa leitura está sendo lida hoje em mais de 1.800 línguas diferentes. Hoje essa leitura está sendo, ontem e hoje, essa leitura está sendo lida pelo menos 400.000 vezes no mundo, e essa palavra é para você. Hoje o diretor geral olha para você e fala, você precisa se revestir de Jesus Cristo, e para revestir-se de Jesus é preciso despir-se. Hora dura, hora difícil, porque nós nos apegamos. Com que facilidade nós nos apegamos nas coisinhas nossas, inclusive nas coisas estragadas. Nós nos apegamos no pecado. Você já viu como a gente dá ao pecado um peso enorme? Porque a pessoa não consegue deixar de fumar, por exemplo, porque ela olha para o cigarro com lente de aumento, ela coloca o cigarro no trono, ela pega o cigarro, uma bostinha desse tamanho aqui, e coloca acima dela e diz, eu não consigo ficar sem fumar. Mas meu Deus do céu, sou uma besta para olhar para um cigarro desse tamanho e dizer, como é que um cigarro que é feito de papel e mais 4.720 substância química cancerígena lá dentro, como é que essa coisinha de nada que eu carrego no meu bolso, que pesa algumas gramas, não sei nem se chega a pesar alguma grama, como é que isso pode ter poder sobre mim? Porque eu sou uma anta. Repita para você, eu sou uma anta. Eu tenho sido uma anta, e eu não quero mais ser uma anta. Eu quero seguir o roteiro que o Senhor fez para mim. Padre, eu não consigo ficar sem ver televisão. Não? É a televisão que liga você? A televisão tem um botãozinho que você passa, ela clica na tela e fica lá. E não vai nem no banheiro, fica lá.
Tomara que venha um comercial logo para eu ir no banheiro. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu tenho tanta tristeza em ter que falar para você. Você deixou o papel principal da sua vida para o encardido. Por isso tudo vai mal. E aí Deus não tem como revestir você, porque você está dando o melhor da sua vida para o demônio. Quantos jovens aqui estão dando o melhor do seu corpo para o demônio? Quantas meninas lindas! E o corpo dessas meninas hoje por dentro? Não sabe nem com quantos homens já se envolveram sexualmente. Quantos rapazes lindos e maravilhosos. Eu li uma matéria, eu mostrei não sei para quem. Acho que foi alguém da Canção Nova essa semana passada. Eu li uma matéria numa revista, no jornal. Eu arranquei o papelzinho, está lá em casa. Que foi feita recentemente uma pesquisa nos sex shoppings, onde vende produtos sexuais. 65% dos consumidores dos sex shopping são mulheres. Eu fiquei de queixo caído. Para mim foi uma surpresa, mas isso é dado oficial. 65%, meu Deus! Aonde as mulheres estão estragando a sua vida? Que estado é esse que você precisa comprar produtos de borracha para usar em você? Não entra na minha cabeça. O seu corpo é templo do Espírito Santo, minha irmã. Ô meu irmão, você não pode, nem os animais. Eu tenho meus cachorrinhos lá em casa. Cachorro só cruza quando está no cio. Fora isso, animal vive, macho e fêmea. Eles lambem um ao outro, não tem diferença nenhuma. Os animais conseguem ter autodomínio, mesmo agindo por instinto. E você, saia dessa escuridão, pelo amor de Deus. Saia dessa escuridão que você levou para dentro da sua casa. Quantos levaram uma fita pornográfica dentro de casa? Quantos pais compraram revista? Homem de Deus, pelo amor de Deus, o senhor ainda precisa comprar uma revista de mulher pelada para alguma coisa funcionar na sua vida? Ô meu irmão, isso além de ser uma humilhação para sua esposa e as suas filhas. Se fosse a sua filha que estivesse pelada na capa dessa revista, você compraria? Você mostraria para os outros? Se fosse a senhora, sua mãe? Mas é isso que nós estamos vivendo. Outro dia eu lia na Folha de São Paulo que uma importante revista de gente pelada trazia uma matéria onde tinha um pai e o filho, os dois posando pelados. E a matéria inclusive era um elogio, dizendo: olha que cabeça boa, que maturidade. Como é que um pai tem coragem de se prostituir e levar o filho para a prostituição também? Ô meu irmão, acorda, saia dessas trevas. Deus fez um roteiro para você, um roteiro maravilhoso. Hoje a Carla, minha filha, ainda falava que ela foi viciada em novela, e que hoje, graças a Deus, aquilo que ela sentia pela novela, ela sente pela Bíblia. Que essa semana ela estava lendo o Apocalipse, procurando ler 4 capítulos por dia, que é o que eu peço para os meus consagrados em Betânia. Que ela lia 9 capítulos, porque ficava naquela curiosidade de saber qual é o final do roteiro, aonde ia acabar aquela história. Que coisa maravilhosa. Isso que está acontecendo com a minha filha consagrada Carla, aqui de Lorena, precisa acontecer com você, e vai acontecer com você. Mas você não pode mais delegar o papel principal. Hoje você precisa tomar uma decisão. Nesse encontro você precisa tomar uma decisão. No palco da minha vida, eu não vou dar mais a partir de hoje o papel principal para ninguém. E aliás, tem uma coisa muito séria: Jesus não aceita ser coadjuvante da sua vida. Aliás, Jesus não aceita que ninguém na sua vida esteja no lugar dele. Nem seu pai. Quem amar mais o pai, quem amar mais mãe, quem amar mais o marido, quem amar mais a mulher, quem amar mais o filho, não é digno de mim. Escolha. No lugar principal da sua história só poderá estar você e... Você deu a mão para ele? Então larga da mão dele de hoje de manhã.
Se você deu a mão para Jesus, agora você precisa revestir-se de Jesus. E revestir-se de Jesus significa o seguinte: olha que dificuldade. As pessoas olhando para você, as pessoas olhando para mim, precisam ver Jesus. Ah, meu Deus, eu vou ter que pagar muito meus pecados ainda. Só espero não ir para o inferno, porque se for para lá não tem jeito de sair. Eu vou ficar uns 600 anos no purgatório, no mínimo. Porque quantas vezes eu não fui Jesus para as pessoas? Quantas vezes eu não refleti a veste de Jesus no meu olhar, por exemplo? Eu olhei com malícia para uma pessoa. Quantas vezes a minha palavra não foi revestida da palavra de Jesus? E eu falei palavras condenatórias, palavras maliciosas, palavras maldosas, palavras que feriram. Quantas vezes as minhas mãos, que já foram usadas para consagrar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, quantas vezes na minha história foram usadas para desrespeitar do corpo meu ou de alguém? Quando eu comi demais, quando eu bebi fora do horário, se eu sou um dependente eu não posso beber de jeito nenhum. Quando eu fumei, quando eu usei droga, quando eu usei minha mão para prostituir-me ou prostituir alguém, para tirar prazer de mim mesmo ou de outra pessoa. Minha mão refletiu a mão de Jesus. Eu preciso revestir minha mão com a mão de Jesus. Meus pés, Padre Jonas gravou, e você não pode ficar sem esse CD, porque ele foi feito só para você. Olha na capa, está escrito só para você. Outra pessoa não pode ter, você tem que levar o seu. Cada um tem que levar o seu CD. Padre Jonas canta maravilhosamente ao vivo. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Meu Deus, eu preciso revestir os meus pés com os pés de Jesus. Mas para isso, profecia que o Flavinho deu para a Luzia e para nós, eu preciso revestir meus joelhos com o joelho de Jesus. Acho que o ano passado, quando a gente estava em Israel, nós fomos celebrar a Eucaristia em Nazaré, e eu convidei as pessoas, pedi ao Paulo César que conduzisse um terço na hora do ato penitencial, já que nós estávamos ali, no lugar onde o verbo de Deus se fez carne pelo sim de Maria. E convidei num gesto de arrependimento, que nós rezássemos o terço ajoelhado. Só que o chão lá é um chão bem áspero, assim, é difícil ficar ajoelhado. Teve uma pessoa que ficou ajoelhada o tempo inteirinho. Jovita, uma menina de 84 anos, do sul de Minas Gerais. Não, sul não, lá perto de Belo Horizonte. Os outros todos antes já foi, alguns já iam ajoelhando assim, outros já iam assim, com a perna só, outros já ficavam agachados. 15 minutos. Você precisa revestir o seu joelho com o joelho de... E olha lá, dá um close aqui, por favor. Vem comigo. Mostra aqui. Olha aqui. É fácil revestir com esse joelho? Está aí, sangrando, carne viva. Engraçado que nessa imagem maravilhosa está machucado bem aonde faz o calo no joelho da gente. Quando a gente ajoelha bastante, faz calo e a gente tem que lixar ali, senão machuca o joelho depois. Quando a gente lixa o joelho, fica desse jeitinho aqui. Você está disposto a revestir seu joelho com o joelho de Jesus? Olha na cabeça dele. Você está disposto e disposta a revestir na sua cabeça, tirar a coroa do orgulho, da vaidade, da prepotência, de achar que você é melhor do que os outros, de achar que alguém está ocupando o seu lugar. Aliás, eu queria dizer que isso é verdade. Isso que você vem falando faz muito tempo, que tem gente que ocupou o seu lugar, é verdade. Olha lá, ele ocupou o lugar que era para você. Aquela tábua de lavar roupa da sua história era para você, e ele assumiu para você não ir mais lá. Então não deixe o encardido amarrar você para levar você para essa cruz, porque agora essa cruz significa maldição. Será que você está disposto a despir-se dessas obras das trevas? Despojemo-nos das obras das trevas. Despojar é despir-se. Que roupa eu tenho que arrancar no dia de hoje? Hoje é o primeiro dia do advento, eu vou falar sobre isso na missa.
que roupa interior, ou alguns de nós até exterior mesmo. Alguns precisarão tirar algumas, porque alguns estão usando algumas roupas que quando a pessoa passa, quem olha não lembra de Jesus. Eu deixo rastros de Deus por onde eu passo. Escrevi um livro sobre isso. Que rastro fica por onde eu passo? Como eu estou desempenhando o papel que Deus deu a mim nesse roteiro? Se o meu coração não está curado hoje, é por quê? O que eu preciso de espírito? É difícil? Sabe quando a gente se machuca, que coloca aí um esparadrapo para tirar? Dói, porque gruda, se gruda nos pelinhos. Você imagina então como é que a craca, a sujeira, está grudada no seu coração. Como é difícil tirar essa sujeira. Mas você vai ter que alvejar o seu coração. Não alvejá-lo no pecado, mas cozinhá-lo na graça de Deus. E aí Jesus é espetacular. Porque embora eu merecesse sofrer muito, embora você também merecesse sofrer muito pelos pecados, Jesus é um roteirista, um diretor e um produtor, porque Ele assume o papel do Pai e do Espírito Santo em nossa vida. Delicado demais. Jesus olha para mim e para você e fala: olha, vem para mim, vem cá. Quer se revestir de mim? Vem, aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai encontrar descanso para as agitações da sua vida. O meu fardo é suave, o meu peso é leve. Mas você precisa vir, porque eu estou à porta e bato. Deus não nos violenta. Agora uma coisa que eu queria que você gravasse: o Espírito Santo, o diretor, jamais aceita ser dublê. Sabe o que é dublê? Dublê, eu vou fazer o papel teatral, aí tem uma cena que eu tenho que pular aqui, dar uma cambalhota e cair lá embaixo, cair em pé. E eu com essa estrutura física, esses 90 quilos, muito bem distribuídos, principalmente na barriga, ficaria um pouco difícil, quiçá impossível, que eu chegasse de lá sem que quebrasse meu pescoço nessa queda. Então o diretor diz: olha, Léo, na hora da cena você vem correndo aqui e você faz que pula, ó. E ele filma. E aí entra na hora H um ator com uma estrutura física igual a minha, meio difícil de achar, mas quem sabe não encontra. Com esse paradigma, esse perfil, esses olhos azulados, esse cabelo embranquecido, põe um, parece eu. Mas o Ricardo sabe de longe. De longe. Que é o artista, ele treina. Aí aquele sujeito entra com a roupa igualzinha a minha, isso é o dublê. E ele pula e cai lá. Fica top. Aí quando ele cai, a hora que ele levanta, o diretor fala: para. E eu corro lá. Eu corro lá e faço a ameaça igual ele. Aquela cena de paz interior, serenidade. E aí ele continua filmando. Observe que na hora do pulo não aparece a cara. Normalmente na hora do pulo, o ator vira a cara para lá para não ver que é eu. Quem pulou foi o dublê. Meu irmão, minha irmã, gostaria de dizer uma coisa muito séria para você. O Espírito Santo não aceita ser dublê na sua vida. Ou você pula com ele, ou ele não pula no seu lugar. Porque no seu lugar quem pulou foi Jesus. Agora é hora de você vestir-se dele, revestir-se dele. Então diga para Deus: hoje eu quero. Hoje, Senhor, eu quero assumir o meu papel nesse roteiro. Eu sei que eu não tenho assumido o meu papel, eu tenho assumido muitos outros papéis. Senhor, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu vou dizer, confessar publicamente para o Senhor e para os meus irmãos, que eu tenho desempenhado o papel que outro roteirista escreveu para mim. Porque, Senhor, o roteiro que o Encardido escreveu para mim é tão mais bonitinho. O roteiro que o Encardido escreveu e tem escrito para mim ultimamente
é tão mais suave. Eu não preciso me esforçar tanto. E eu acabei entrando nesse roteiro. E foi até bacana, Senhor. No começo tudo era novidade. Nossa, como eu conheci gente nova, bacana. O traficante era tão joia. Como aquela prostituta me acolheu tão bem. Como aqueles falsos amigos lá no boteco. Lá no boteco eu não precisava nem pagar. Era de graça. Eu ganhava os primeiros goles de graça. Depois eu tinha uma conta que eu podia marcar. Foi tudo tão fácil, Senhor. No começo. Aí depois não era mais eu que fumava o cigarro. Era o cigarro que fumava a mim. Não era mais eu que bebia cachaça ou a cerveja ou o uísque, mas eu estava sendo bebido pela cachaça, pela cerveja, pelo uísque. Não era mais eu que dominava o prazer do sexo, mas agora eu era um escravo que não conseguia mais ficar sem. Eu não tinha mais domínio nem sozinho. Agora, quando eu me encontrava com a mulher que eu amo, o homem que eu amo, se não fosse para ir para os toques sensuais e para as relações, muitas e muitas vezes sem nada da graça de Deus, na desgraça, até mesmo depois que eu saía da missa, da igreja, eu fui me tornando escravo do cigarro, da bebida, do sexo, do dinheiro, do poder, da fama, do prazer, da mentira, da hipocrisia. E eu fui me tornando uma pessoa noturna. Eu passei a dormir de dia, porque à noite é melhor para o pecado. À noite os bares estão abertos. À noite engana com as falsas luzes que enfeitam, mas não iluminam. E eu fui me tornando uma pessoa da noite, porque na noite ninguém me conhecia. Na noite eu estava disfarçado. E eu fui atolando, Senhor. Olha o papel que eu cheguei a desempenhar. Eu tenho até vergonha, Senhor. Ali naquele dia eu desempenhei o papel de uma prostituta, de um prostituto. Ali naquele dia eu desempenhei o papel de um porco, de um cachorro sarnento da rua. Naquele dia, Senhor, eu fui capaz de fazer absurdos que eu tenho até vergonha de imaginar e de lembrar. Mas hoje eu fico com mais vergonha ainda, Senhor, sabendo que o Senhor não largou a minha mão nem um minuto. E foi porque o Senhor não largou a minha mão que eu estou aqui hoje. Que eu passei por aquela escuridão do pecado, por aquela sujeira, aquela feiura, que eu fui me tornando escravo. Foi porque o Senhor não largou a minha mão, eu estou aqui. E hoje eu estou aqui não é por acaso não, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero rasgar o roteiro que o encardido escreveu para mim. Eu sei que ele me apresenta como proposta coisas aparentemente boas. Ele me convida a seguir o seu roteiro, porque vai dar para mim a liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Meu corpo é meu. Mas triste, Senhor, eu acreditei nele e depois eu matei o meu próprio filho. Eu acreditei no roteiro do demônio, que o corpo era meu, que eu podia transar à vontade, e eu acreditei. Então eu estava bêbado, bêbada, eu estava chapado, chapada, e eu acabei me entregando. Na verdade eu não sei nem para quantas pessoas eu me entreguei. Ali o meu comportamento era o pior possível, Senhor. E daquela orgia acabou gerando a vida. Uma prova do seu amor por mim, meu Deus. Que mesmo no meu pecado o Senhor não me abandonou. E por isso até aquela relação pecaminosa trouxe prazer, alegria e um filho. Mas, Senhor, eu segui o roteiro do demônio. E quando eu descobri que eu estava grávida, quando eu descobri que eu ia ser pai, quando eu descobri que eu ia ser mãe, mais uma vez, seguindo o roteiro do demônio, eu procurei aquela clínica, aquela pessoa, e eu matei meu filho, matei minha filha. Eu ajudei a minha namorada, a minha esposa, a minha amante, a minha amiga a matar meu filho, minha filha.
Senhor, eu tenho até vergonha, mas sua palavra hoje está tão clara que eu não posso, Senhor, eu não posso mais ficar nessa escuridão. Eu tenho que trazer as claras. Hoje, Senhor, eu estou trazendo as claras dessa escuridão que eu vivi. Hoje eu preciso trazer as claras, Senhor, aquilo que eu fiz escondido, até na minha casa. Eu roubei da minha mãe, do meu pai, eu menti, eu enganei. Senhor, por causa daquela atitude minha, seguindo o roteiro da liberdade, eu acabei contraindo essa doença e contaminei essa pessoa que eu amava tanto. Misericórdia, Senhor. Piedade, Senhor, de mim hoje. Senhor, eu segui o roteiro do encardido, eu fiz tanta burrada. Seguindo o roteiro que ele escreveu para mim, eu dei soco em pessoas, eu machuquei, eu ofendi pessoas, eu falei palavras perniciosas, pessimistas, negativistas, palavras maliciosas. A minha língua não foi revestida da sua língua, Jesus, porque eu deixei-me conduzir pelo roteiro encardido do pecado. Senhor, deixando-me conduzir pelo roteiro encardido do pecado, eu ouvi canções encardidas, sujas, maliciosas, e isso acabou fazendo-me uma pessoa com os olhos maliciosos. Eu olho para as pessoas hoje, eu vejo malícia, Senhor, e eu não quero mais, Senhor. Hoje, Senhor, hoje eu pego o meu roteiro amassado, sujo, mas eu jogo o meu roteiro aos pés do seu Filho Jesus, e eu peço hoje, Pai, que caia uma gotinha, pequenininha que seja, porque a menor gota do sangue do seu Filho é maior que a enxurrada de pecado que eu cometi. Cai uma gota aí nesse meu roteiro. E Senhor, hoje eu tiro lá do fundo do meu coração o roteiro que o Senhor antes da fundação do mundo escreveu para mim. Esse roteiro está até meio apagado, Senhor, por minha culpa. Está dobrado, está sujo, está molhado. Mas, ô Senhor, que maravilha! Tudo que o demônio me fez fazer, tudo que o pecado me conduziu no roteiro estragado, não conseguiu estragar o seu roteiro. E está aqui, Senhor. Hoje eu pego na minha mão esse roteiro bíblico de cura interior, esse roteiro que o Senhor escreveu para mim, e eu agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nenhum pecado que eu cometi foi maior do que esse roteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nenhuma desgraça que eu fui vítima, ou que eu ajudei a provocar em outras pessoas, foi maior do que a sua graça que está estampada nesse roteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o meu roteiro está amassado, ferido, machucado, sujo, mas jamais poderá ser destruído, porque ele foi costurado pelo sangue do Cordeiro imolado. Obrigado, Senhor. Hoje eu retomo o meu roteiro. Agora eu retomo o meu roteiro. Obrigado, Senhor. E se você está feliz, agradeça o Senhor, porque na sua vida isso é verdade, isso é real. Você andou fazendo muitas bobagens, porque você seguiu o roteiro estragado do encardido, o roteiro encardido do pecado. Mas essa é a boa nova que eu tenho para você. Por maior que tenha sido a sua desgraça, por pior que tenha sido o seu pecado, por mais hediondo, mais medonho que seja o papel que você desempenhou, o roteiro original está aí. Feche seus olhos. Vai buscar esse roteiro agora lá onde ele se encontra, aonde Deus o colocou, aonde Deus o fecundou, aonde o Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, gravou esse roteiro no sangue do seu Filho, o seu coração. Põe a mão no seu coração. Aí está o roteiro original. Aí o demônio não entra. O demônio pode entrar na sua boca, nos seus ouvidos, nos seus olhos, na sua cabeça, nas suas pernas.
O demônio pode entrar na sua sexualidade, nos seus desejos, mas aí no seu coração, aonde está a sua consciência, a sua liberdade profunda, o demônio jamais poderá entrar. Então hoje é dia de recuperar o roteiro original. Busque no seu coração. Está aqui. Está sujo. É por isso que você não está vendo o roteiro. Então põe a mão em cima do seu peito e peça: lava, purifica, restaura hoje meu coração. Derrama sobre mim, sobre nós, a água do amor, para que o meu coração lavado possa devolver-me a graça de enxergar o roteiro. Aqui dentro do meu peito bate um coração de pedra, porque eu segui esse roteiro estragado, magoado, frio, sem vida. Fui me tornando essa pessoa pesada, estragada, machucada. Lava, Jesus, manda o seu Espírito para restaurar o meu coração, para que eu possa enxergar o roteiro original. Está aqui dentro? Eu tenho o roteiro de Deus aqui dentro. Lava, Senhor Jesus, purifica. Com seus olhos fechados, imagine-se diante de Jesus, e Ele olha para você sorrindo, mostra o coração dele rasgado por você, e diz: está aqui, olha o que eu fui capaz de fazer. Eu deixei o pecado rasgar o meu coração para proteger o roteiro que o Pai, o Espírito e eu escrevemos no seu coração.